O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e a toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fuja de sua face todos que te odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo a todos, uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos partilhar junto da palavra de Deus, né? Como é de praxe, né? Meu nome é Orlando, para quem não me conhece, tenho 27 anos, né? Sou casado, tenho uma filha que está quase completando 3 meses aí, para a graça de Deus, um presente de Deus na minha vida, né? Eu posso compartilhar isso com a igreja que me conhece, que caminha comigo desde que comecei aqui, então todos para mim é como se fosse uma família, né? Eu fui convidado hoje para falar da palavra de Deus, né? E como servo me coloco, muitas vezes não pelo nosso merecimento, muitas vezes não por sermos, né, tão merecedores, mas pela misericórdia de Deus eu me coloco a serviço. E Deus é comigo, Deus tem de misericórdia da minha vida e sempre tem me formado, me capacitado para prestar serviço ao reino de Deus, que é a nossa missão, que é a missão de cada um de nós. Buscarmos entender o plano de Deus na nossa vida. Nós não viemos aqui em vão, nós não nascemos em vão. Desde aquela corridinha lá, quando o espermatozoide corre para chegar no óvulo para fecundar, e nós somos vencedores e vencemos essa corrida, nascemos para a vida, Deus nos convida a uma vocação, Deus nos convida a aceitar o plano de Deus na nossa vida. E muitas vezes nós vivemos de forma desnecessária, desumana, em um outro linguajar, vegetamos nessa vida, né? E Deus a cada dia, seja através do Orlando, seja através da Márcia, do Cláudio, seja através do Padre, seja através do rádio, Deus está sempre nos convidando a acordar para a vida, a entender a nossa missão, a buscar aquilo que Deus quer de mim, né? E é nesse início que a gente vai começar estudando a palavra. Quem trouxe a palavra aí pode abrir no livro de Tiago, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Quem não tem a palavra aí, ó, pede misericórdia aí, encosta, fica de dupla aí, nós vamos escutar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? E misericórdia? Amém. Amém? Então vamos lá. A palavra de hoje tem como título Pecado da Língua. Eita, nós, hein? Que tema, hein? Que tema, ela deixa contada por aí. Ela deixa contada por aí. Meus irmãos, não haja muitos entre vós assim arvorar em mestres. Sabeis que seremos julgados mais severamente, porque todos nós caímos em muitos pecados. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando pomos o freio na boca do cavalo para que nos obedeçam, governamos também todo o seu corpo. Vede também os navios, por grandes que sejam, embora agitados por ventos impetuosos, são governados por um pequeno leme à vontade do piloto. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas.
Considerai como uma pequena chama que pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis e de peixes do mar se domam e têm sido domados pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. É um mal irrequieto, cheio de veneno mortífero. Nossa, que forte, não? Com ela bendizemos o Senhor, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Porventura, lança uma fonte por uma mesma bica água doce e água amargosa? Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitonas? Ou a figueira dar figos? Do mesmo modo, a fonte de água saloba não pode dar água doce. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nossa, é de arrepiar, não, gente? Nossa, é de arrepiar essa palavra. A palavra fala por si só, né? Se a gente deixar a palavra de Deus, tem esse poder de penetrar os nossos ouvidos, de penetrar a nossa pele. Então essa palavra é uma palavra muito forte que, assim, se a gente pegar na nossa casa e ler, não precisa de ninguém para explicar do nosso lado, né? Mas foi me dada a missão de vir aqui partilhar, de vir aqui para que a gente possa juntos, né, refletir essa palavra que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. O que essa palavra quer dizer na minha vida? O que essa palavra tem? O que eu posso pegar dessa palavra para que eu possa implantar na minha vida? O que Deus quer falar para cada um de nós nesta noite? O que nós temos feito da nossa vida? O que nós temos feito das missões que o Senhor tem colocado para mim e para você? Se a gente pegar os primeiros versículos, a gente vai ver que Tiago escreve para a comunidade dele, para quem? Para os mestres, para pessoas que tomavam frente da religião, né? E hoje escreve para cada um de nós. Mas, com um porém. Aqueles mestres que tomavam frente da palavra, aqueles mestres que levavam a palavra de Deus, eram os mesmos mestres que com essa mesma boca que pregava a palavra, com essa mesma boca que profanava a palavra de Deus, que espalhava, que defendia as leis do Senhor, eram as pessoas que começavam a amaldiçoar pagãos que não tinham conhecimento. Então essas pessoas começavam a se contradizer, ou seja, não estavam vivendo aquilo que o Senhor tem. E aqui Tiago fala muito claro nos primeiros versículos, quando ele fala assim: sabeis que seremos julgados mais severamente. Ou seja, de quem mais se tem, muito mais será cobrado. De nós que temos hoje a oportunidade de entender, de ouvir a palavra de Deus, muito mais será cobrado de nós, né? E aí Tiago nos convida a mergulhar em um mundo em que muitas vezes a gente entra sem se deixar perceber. Seja no nosso trabalho, seja na nossa casa. Quem não já fez uma fofoquinha? Quem nunca fez? Né? Então assim, muitas vezes a gente acaba se deixando entrar por esse mundo, muitas vezes sem perceber. E quando a gente vê, a gente já está no mundo de fofocas. E a gente vem, pega um irmão aqui pregando, um Orlando da vida pregando, e fala assim: ah, meu Deus, a partir de hoje eu vou policiar. A partir de hoje eu não vou mais fofocar. A partir de hoje eu vou tomar conta da minha língua. Mas Tiago vem de uma maneira muito profunda falar assim, que não, dessa forma a gente não vai conseguir. Por que a gente não vai conseguir? Porque a gente precisa descobrir a causa raiz do nosso problema. Por que eu tenho falado demais? Por que eu tenho usado a língua de maneira profana? Por que eu não tenho usado a língua para proclamar o nome de Deus? E tenho usado a língua para fazer fofoca, para causar destruição nas famílias, nas comunidades? Por que eu tenho feito isso? Então Tiago vem colocar de maneira muito profunda de que não é só tomando conta da língua que a gente vai cortar esse mal, e sim buscando a causa raiz. Para que eu pare de falar, para que eu pare de profanar, para que eu pare de pecar com a minha língua, eu preciso cuidar primeiro do meu coração. Eu preciso buscar a causa raiz. E com isso eu vou contar uma historinha que me foi passada numa pregação. Não foi pregação, foi
uma palestra para pessoas drogadas, né? Ele falava assim, que tinha um monte de pescadores que estavam pescando no meio de uma correnteza. A água passava e eles estavam ali pescando. E logo na frente tinha um grande abismo, um abismo muito alto. Quem caía ali ia engolindo. E aquele pessoal que estava pescando começou a descer. Daqui a pouco desceu uma pessoa. E eles correram, tentaram pegar, esticaram a vara, lá, tal, conseguiram pegar essa pessoa, resgataram, puxaram para fora da água. Depois de algum tempo, desceu mais 2 pessoas. E aí eles já estavam começando a colocar em risco a vida deles. Esticava a varinha, tentava, conseguia pegar. Daqui a pouco começou a descer 3 pessoas. E ali eles tentavam, conseguiam salvar 2, uma não tinha jeito, descia, morria, caía no abismo. Daqui a pouco começava a descer mais 4. E assim foi. E foi indo. E chegou uma hora que aqueles pescadores falaram: não, peraí, a gente está correndo risco de vida, a gente não está conseguindo salvar todo mundo. Por que está acontecendo isso? E então eles pensaram: vamos ver o que está acontecendo lá em cima. Vamos buscar a causa raiz do nosso problema. E aqueles pescadores subiram a montanha acima, e quando chegou lá em cima, eles viram que era uma piscina linda, uma coisa muito bonita. Mas que no meio daquela piscina existia uma correnteza, a água puxava as pessoas sem que as pessoas percebessem. E quando elas se viam, já estavam sendo levadas pela correnteza. Então qual que foi a causa? Como que eles conseguiram solucionar? Alertando aquele pessoal: ó, não pula mais aí. Aí parece que é bonito, mas não é bonito. Aí dentro tem uma correnteza, tem algum redemoinho que puxa as pessoas e vai matar lá embaixo no abismo. E é isso que São Tiago quer falar para cada um de nós nesta noite. Nós precisamos buscar a causa raiz do nosso problema. Por que eu tenho pecado? Como anda o meu coração? E aí aquele velho ditado vai nos alertar: a boca fala, então não adianta eu falar assim: a partir de hoje eu vou só me policiar. A partir de hoje eu vou só me policiar, eu não vou mais falar, eu vou tomar cuidado com a minha língua. Não, antes de tomar cuidado com a tua língua, cuida do teu coração. A palavra da semana passada veio falar isso, né? Da semente que cai nos terrenos onde tem muito espinho, onde tem pedra. Vamos cuidar do nosso coração, porque é nele que Jesus faz morada. E muitas vezes a gente se julga, a gente fala assim: não, eu principalmente adolescente, né? Quando está naquele ímpeto, eu sou dono do meu corpo, eu sou dono da minha vida, agora que já vou fazer 18 anos, pronto, acabou. Entendeu? Eu vou fazer o que me der na telha. E a gente esquece muitas vezes que nosso corpo, a minha língua, o meu coração, todo o meu ser não pertence a mim. Todo o meu ser pertence a Jesus Cristo. Eu tenho que colocar na minha cabeça que o meu corpo é templo do Espírito Santo e deixar-se abrir para que esse Espírito haja. E São Tiago vai usando de maneira muito clara para que a gente não tenha dúvida dessa palavra. E ele fala que quando a gente coloca, né, um mordente lá na boca do cavalo, para que a gente domine aquela cabeça, para que a gente domine aquela boca do cavalo, automaticamente a gente começa a dominar o corpo inteiro, né? Então a nossa língua é uma coisa que devemos tomar muito, mas muito cuidado. Porque como a palavra nos fala, ela é pequena, mas tem poder. É como uma pequena chama numa floresta, né? Tem ali, tudo aquilo que está ali na floresta é simplesmente combustível. Se existe uma pequena chama, aquela floresta pode ser perdida. E assim ele compara a nossa língua, para que nós tomemos muito cuidado com o nosso ser, com o nosso caminhar. E ele vai falar lá no final que não tem como, né, figos da azeitona, não tem como, é uma fonte de água doce, uma fonte de água saloba, jorrar água doce. Ou seja, não tem como eu servir a dois senhores. Não existe possibilidade nenhuma de eu ter uma vida regrada a Deus e sair por aí profanando, falando palavras que não é de acordo com aquilo que eu creio, não é de acordo com aquilo que eu tenho buscado. Eu tenho buscado o que na igreja? Eu tenho buscado somente vir aqui e viver uma vida inteira andando para a igreja, vindo para a igreja, mas não alimentando o meu coração, não buscando educar o meu coração conforme a vontade de Deus. E nós vemos muitos, mas muitos cristãos que vivem uma vida inteira dentro da igreja, mas é aquele velho ditado: está na igreja, mas não a igreja está dentro do seu coração. Ainda não conseguiu
como é que eu posso falar? Resgatar esse amor de Deus para dentro de si. E São Tiago vem nos convidar a ser servos de um só Deus. Sem chances de existir não tem a mínima possibilidade de nós estarmos aqui, de nós buscarmos a cada dia uma vida regrada com o Senhor, e de repente eu saio lá fora e viver uma outra vida. Eu saio lá fora e falar mal do meu irmão. Eu saio lá fora e esquecer que aqui dentro eu tenho um compromisso maior com Deus. É em cima disso que eu tenho que buscar a minha fé. É em cima disso que eu tenho que buscar a minha conversão. A conversão da minha família. Eu preciso ser exemplo para a minha família. Eu preciso ser exemplo para aquelas pessoas que estão lá fora. Tem muitas pessoas que estão lá fora e que olham para mim e falam assim: você é uma pessoa de Deus. Nossa, já teve pessoas que chegam assim para mim e falam: Orlando, nossa, eu não sei como que é a tua vida, eu não sei como que é você dentro da sua casa, mas você serve a Deus com vontade tão grande que me entusiasma de servir a Deus também. Eu também quero servir dessa forma. E é assim que nós cristãos carismáticos devemos ser. As pessoas devem olhar para nós que vivemos aqui dentro da igreja buscando cada dia mais uma conversão, uma intimidade maior com Deus, e falar assim: eu quero também servir a Deus com esse amor. Eu quero estar na presença de Deus com essa mesma intensidade. Eu quero buscar conhecer a Deus de uma maneira mais profunda. Tem a palavra de hoje, como vamos falar, da língua, um objeto tão pequenininho, tão minúsculo, mas como diz São Tiago, tem poder de destruir uma comunidade. Tem poder de destruir um grupo de oração. Tem poder de destruir uma família. Tem poder de destruir várias comunidades. Então devemos tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos vivendo. São Tiago deixa isso de maneira muito clara no versículo 10, quando ele fala: de uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Não podemos ser dessa maneira. Não podemos aqui dentro da igreja clamar, louvar, que é muito bonito, louvar a Deus, buscar sempre Deus, estar louvando, estar clamando esse Espírito de Deus para dentro de nós, e quando saímos do portão para fora, essa nossa boca que aqui dentro louva o Senhor, lá fora profana a maldade, lá fora clama a maldade. Pessoas que muitas vezes ainda não têm convicção de fé. E é isso que São Tiago nos convida. Que nós busquemos a todo momento uma conversão profunda. Que nós buscamos a todo momento não só essa questão de me preocupar com a língua, mas sim de me preocupar com o meu coração. Me preocupar em servir a Deus de maneira mais profunda. Me entregar em amor. Me entregar a minha vida, entregar os dons que Deus tem para mim a serviço de Deus. É uma palavra que é muito clara, muito objetiva, então eu tentei buscar mostrar de uma forma muito evidente assim, aquilo que a gente pode ter algum tipo de dúvida, mas eu creio que essa palavra não nos deixa muita dúvida. É uma palavra muito clara, Uma fonte de água salobra não pode dar água doce. Esse versículo acho que resume totalmente toda a nossa missão, tudo aquilo que nós devemos buscar, tudo aquilo que nós devemos interrogar no nosso dia a dia. O que é que eu quero ser? Que tipo de fonte eu quero ser? Eu quero ser uma fonte de água doce ou uma fonte de água salobra? E Deus, tão grande que é, que poderia simplesmente com o dedinho sair tocando em cada um de nós, porque não somos criação dele, ele nos dá o livre-arbítrio. Nos dá o livre-arbítrio de escolher qual caminho seguir. Será que eu estou usando a minha língua para profetizar a bênção, ou eu estou sendo um destruidor de comunidades? Será que eu estou usando a minha língua para cada vez mais trazer mais servos para o reino de Deus, ou eu estou usando a minha língua para destruir? Porque toda vez que eu uso a minha língua para destruir, toda vez que eu uso a minha língua para separar, eu estou sendo simplesmente um servo não de Deus, mas sim do inimigo de Deus. Porque o inimigo de Deus ele veio para quê? Para roubar, matar e destruir.
a minha língua, a minha boca, a minha casa deve ser um modelo do Senhor. Eu preciso ser um servo em que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus. Eu preciso ser uma pessoa que os meus irmãos, através dos meus atos, tenham mais força, mais coragem de servir a Deus, de buscar caminhar nos caminhos de Jesus. Eu preciso buscar, eu preciso ser o oposto de tudo aquilo que o mundo é. Preciso ser o oposto do que o mundo é, ter de frente com os meus preceitos, resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar o corpo, lembrar que ele é o tempo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. A palavra vou fortalecer a fé, hoje vou glorificar de fé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade. A palavra vou ficar por ele, lembrar que uma cruz alguém vou morrer. Hoje é minha vez, agora sou eu. A palavra vou fortalecer a fé, hoje vou glorificar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade. Na palavra vou crucificar meu erro, lembrar que foi uma cruz alguém por mim morrer. Hoje é minha vez, agora sou eu. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o pecado até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar o corpo, lembrar que ele é o tempo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. A palavra vou fortalecer a fé, hoje com mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade dele. A palavra vou crucificar meu erro, lembrar que foi uma cruz alguém por mim morrer. Hoje é minha vez, agora sou eu. A igreja vai repetir essa prática comigo. Hoje é minha vez, agora sou eu, de viver pro mundo e viver pra Deus. Hoje é minha vez, de viver pro mundo e viver pra Deus. Hoje é minha vez, agora sou eu, de
Igreja em nosso Senhor Jesus Cristo.